Oi, gente! Começamos mais um episódio do Leveza na Mesa, do podcast, e vamos falar hoje sobre relacionamento abusivo com a convidada Adriana Santiago. Muito obrigada por aceitar esse convite. A Adriana é psicóloga clínica há mais de 30 anos, ela é diretora da NUAP, e eu vou deixar ela falar um pouco sobre a trajetória dela profissional. Prazer enorme, Larissa, estar aqui. Te desejo muita sorte nesse processo, nesse projeto, né, que está começando agora, e eu acho que vai durar muito tempo, porque é interessante esse lance de podcast, né? Enfim, então eu sou apaixonada por gente, foi por isso que eu escolhi psicologia. Há 30 anos eu pesquiso, estudo, aplico e coordeno o núcleo de pesquisa, né, o NUAP, que, enfim, tem vários profissionais, tem atendimento social, é um lugar bem bacana. Tenho meus canais, né, no Instagram e no YouTube, que eu democratizo o saber. Esse é o grande lance, né? Eu acho que a gente está nesse momento de falar de maneira simples sobre questões complexas para que todo mundo tenha acesso ao saber. Essa é a proposta, entendeu? E o podcast é parecido, porque eu pensei em fazer o podcast justamente por isso, para democratizar, trazer especialistas, para realmente as pessoas racionalizarem, né, algumas questões emocionais, principalmente. E eu queria te perguntar, eu vi que alguns conteúdos seus são direcionados a relacionamento abusivo. Qual foi o ponto de partida que você pensou, olha, eu preciso falar mais sobre esse tema? Foi muitas experiências que você estava escutando no seu consultório, de perguntas, às vezes, né, de seguidores suas no Instagram? Qual foi o pontapé inicial? A demanda de consultório, né? Porque geralmente, quando o sujeito vai procurar terapia, ele teve uma desilusão amorosa, quer dizer, inclui no processo terapêutico a desilusão amorosa, e aí ele fica deprimido, ele fica ansioso, ele fica, né, com vários sintomas de transtornos mentais e vai procurar, né, o processo terapêutico, e a gente percebe que as pessoas não conseguem amar direito. Elas não aprenderam a amar direito, e aí confundem dependência emocional com amor de fato, né? E se mantém em relações abusivas, né, Larissa? Se mantém, porque existe um mito que é pior que qualquer outro mito, que é o mito do amor romântico. Você achar que você só vai estar completo se tiver alguém do seu lado, né? Então o amor próprio é negligenciado, você deixa pra lá, depois eu me amo, ou só vou me amar se alguém me amar também, né? Ou principalmente se alguém me amar. Se não tem ninguém me amando, eu não sou uma pessoa amável. E aí é todo esse equívoco conceitual, né? Sim. Então eu sempre fico insistindo nessa tecla, o que é o amor? A gente precisa entender isso. Eu acho que o autoconhecimento é o ponto de partida pra gente entender e não entrar em um relacionamento tóxico, né? Porque uma das coisas das pessoas permitirem, né, entrar é a falta de autoconhecimento, de segurança em si, é você depositar, né, as suas expectativas no outro, né, terceirizar isso pro outro. E isso dá um acúmulo de função no outro, porque ninguém é obrigada a suprir suas expectativas, né? E quando você cria expectativas imensas em relação ao outro, com certeza o outro não vai poder cumprir. E eu costumo dizer, os equívocos amorosos são muitos, né? De repente você idealiza o cara lá, vamos falar da mulher no primeiro momento. Você idealiza o príncipe encantado, porque geralmente é príncipe que se espera, ninguém está esperando o sapo. Né? Exatamente. E aí a gente espera que o sujeito ele cumpra aquele ideal, né, que a pessoa imaginou. E aí o sujeito incauto está passando, você pega e tenta enfiá-lo naquela forma, né? Claro que vai sair pedaço de gente para tudo quanto é lado, e você vai começar a reclamar, mas ele não está disposto a... Não, o cara não liga, você quer alguém com disponibilidade amorosa, mas aí você escolhe uma pessoa que não tem essa disponibilidade amorosa. E você fica cobrando isso dele. Isso frustra, né? Pensa bem, né? E tem que ter um alinhamento de expectativa. Vou até dar um relato pessoal, o meu relacionamento anterior foi ao contrário. Ele cobrava muito de mim, tipo, eu tinha que demandar muito. E assim, a gente tem já nossas áreas, as áreas da nossa vida precisam ser equilibrada, né? Nossa área espiritual, nossa área profissional, pessoal. Eu acho que é o segredo da vida, é o equilíbrio de todas essas áreas.
Então, assim, ele me demandava muito pra eu ser terapeuta dele, mãe, namorada, família. Eu falava, cara, tá me sobrecarregando. E aí, nessa, eu fui me anulando, fui perdendo minha identidade, porque eu sentia pena. E aí, sentimentos ruins, que a gente tem que estar com a pessoa porque a gente gosta, porque a gente quer estar junto, por prazer. E aí virava uma obrigação, porque o excesso de função, isso me sobrecarregava. E aí, fazendo terapia, eu comecei a ter um overview do que não estava sendo saudável naquele momento. E são vários tipos de relacionamento tóxico, né? Não é só o cara falar, tira o seu batom vermelho. Inclusive, tem os tipos velados. Nossa Senhora! Olha, sabe aquele que te prende pelo amor? Que você não consegue se livrar da relação. Por quê? O cara é abusivo, mas ele é amorosamente abusivo. É assim, ó, você é só minha. Você é a razão da minha existência. Sem você eu não vivo. Gente, se alguém disser pra você, sem você eu não vivo... Eu fico com medo. Foge. Foge. Porque se o sujeito, ele depende de existir por sua causa, ele tá com um problema. Você tocou num ponto muito interessante das rodas da vida. Ontem eu estava conversando com uma amiga, inclusive, sobre isso. Você tem que ter as rodas da vida funcionando, seu trabalho, né? A tua espiritualidade, seus amigos e também o seu relacionamento. O relacionamento amoroso, ele é só uma parte da nossa existência. É uma engrenagem, né? E aí, quando isso vai estar ruim, você tem as outras coisas que te fazem ficar bem, né? Sim, exato. E é igual ao trabalho. Ah, mas o trabalho ficou ruim, mas aí você tem outros aspectos que estão legais. Então a gente tem que pensar nessa roda da vida girando de uma forma equilibrada. Agora, o que a gente percebe, Larissa, eu não sei, com as suas amigas, né? Eu percebo no meu consultório, assim, de montão. As pessoas atribuem a felicidade ao relacionamento amoroso, que pode ser abusivo por excesso de amor. Você é só minha, né? Aí não, vira esse posse, vestido. né? Aí é uma maluquice. Aí é aquela história que quando vai terminar o relacionamento, o sujeito fala, ou a sujeita, a pessoa fala, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu vou te matar. Se eu te pego com outro, eu te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Lá, Sidney Magal. Né? Então, assim, tem que pensar sobre isso. Ai, olha, gente, essa coisa da exclusividade, desse grude, o que eu percebo, e principalmente em casais muito novos, uma maluquice de um emaranhamento, né? Ninguém faz nada sem o outro. Já percebeu alguns casais assim? Já. Esquisito. A esquisito isso. Eu vou para ali. Enfim, é o tempo inteiro, ou seja, não tem vida própria. Mas eu acho assim, eu percebi que a minha geração tá mudando essa perspectiva, esse pensamento em relação a isso. Eu acho que a geração mais, sei lá, sua, da minha mãe, é mais radical em relação a isso, de ter que sair com o namorado, não pode sair sozinha. E assim, é necessário pra ter não tenho esse dado, Larissa, ao contrário. Ao contrário. Eu tô falando a minha geração, eu acho que você tá se pegando como referência. E como eu tenho muita experiência no lance do consultório e tal, não é isso que eu percebo, não. Ao contrário, eu acho até a minha geração mais cuca fresca em relação a essa história. Quer dizer, aí tem pessoas e pessoas, né? Mas, assim, eu tenho percebido esses casais mais jovens que estão nessa batida. E é isso que me deixa estarrecida. A gente está no século XXI. E as pessoas estão retomando um emaranhamento, sabe? Um emaranhamento do sem você eu não vivo. Né? Eles estão até tentando uma modernidade na palavra, mas na prática não é isso que tem acontecido. A questão do relacionamento aberto, né? Porque tem como você abrir um relacionamento e você viver grudado um no outro. Isso não necessariamente vai ser uma coisa saudável. As pessoas falam muito isso. Relacionamento monogâmico não é saudável porque um vive pelo outro. Tem como você ser monogâmico e você ter sua individualidade, né? Uma coisa não anula a outra. Eu acho que é mais sobre pessoas do que sobre tipo de relacionamento, né? E aí a gente vai ter que pensar... Tudo isso tem sido questionado, né? A monogamia não é natural, ela é cultural. Sim. Né? Ela é imposta e a gente combina. E o que é atrair? Né? Trair é você não pensar, não ter desejo pelo outro, isso é impossível. Isso é impossível. Então, às vezes, né? Você cobra o impossível para o sujeito. Não, você não pode mais desejar ninguém, nem olhar para ninguém.
Gente, como assim? Não tem nem como botar antolhos. Não tem, porque vai dar errado. O desejo existe, as pessoas desejam. Sim. Então há um equívoco muito grande, né? Aí você casa com um sujeito e fala, não, a partir de agora você não deseja mais ninguém, você só tem que me desejar. Vai dar errado, porque a paixão acaba. As pessoas também, tem isso está muito claro, né? Nos casamentos, depois de um certo tempo, as pessoas não querem mais transar tanto. É normal. Normal, porque aí você constrói outro tipo de relação. Outro tipo de relação. E o desejo fica onde? Né? Aí às vezes eu tenho pacientes que falam assim, Adriana, mas eu amo a pessoa, eu amo profundamente, só que não tenho mais tesão, e eu tenho tesão por outras pessoas. E agora? Nossa. Melhor conversar sobre isso, né? Combinar coisas, sei lá. Fazer algo diferente, né? Pra ver se apimenta a relação. Uma outra crença, né? Que as pessoas dizem assim, antigamente os casamentos duravam. Óbvio, as mulheres eram submissas, os homens tinham amantes, né? E estava tudo certo, porque a mulher tinha que aguentar. Não podia se Olha a frase, ruim com ele, pior sem ele. Então Nossa. apanhava, né? Ficava quieta, era sustentada, não tinha autonomia. Agora não, ainda bem, as coisas mudaram. Né? Agora se o homem falar alto contigo, você fala, ei rapaz, porque o relacionamento abusivo ele não começa com soco. Não é? A gente tem que estar atento aos sinais, né? Sinais. O grito do tipo, não gostei do seu decote. A melhor resposta para quando alguém disser, não gostei do seu decote é, então não use. Né? Se você não gosta, você não use. Né? Exatamente. Porque se você deixa, começa pelo decote, daqui a pouco eu não gostei do teu batom, tu tá maquiada demais, você não me pediu. E aí começa, isso vai crescendo. Troca de namorado, mas não troca de roupa. Com certeza, né? Até porque o amor é de quem tem. Exatamente. Larissa, essa história de que ele é o homem da minha vida, minha alma gêmea, isso é outra balela. A energia amorosa é sua, é minha. Né? A energia amorosa é isso aí. Filmes da Disney. Pois é, olha aí que saco isso, né? Atrapalham muito. Ainda bem que agora tem uns outros, né? Tem mais realistas, mais né? realistas, né? Enfim, que já dão mais esperança pra gente. Mas é isso aí, o amor é nosso. Né? Então a gente pode pegar, botar no objeto. O objeto não quer, objeto pessoa, né? Objeto amoroso. Ele não quer, você pega o seu amor e vai amar o próximo, faça como Jesus te ensinou. Maravilhosa. Mas é isso, exatamente. E assim, eu percebo que... Cara, eu ia pegar um gancho de uma coisa que eu esqueci, mas aí essa parte corta. Ótimo, vai. Caramba, era de relacionamento amoroso que eu ia falar, gente. O assunto é esse, né, Maria? Eu ia pegar algum gancho, mas enfim... sobre essas questões, eu acho legal a gente entrar também em violências que a gente pode sofrer no relacionamento, até juridicamente. Existe a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual, a gente falou de antigamente. Com certeza várias mulheres já foram estupradas pelos seus maridos e não poderiam falar nada e nem tinham conhecimento sobre isso, né? Porque achava que é obrigação, é minha obrigação, né? Então, volta ao consultório. Eu sempre falo da minha experiência clínica, porque são 30 anos ouvindo coisas. Sim. Então, eu tinha uma paciente, ela tinha 84 anos, e ela contava sobre o casamento dela. Ela falou, Adriana, quando eu ouvia o meu marido subindo as escadas, chegando, eu falava, meu Deus, eu fui torturada. Não, ele não era violento. Não era, ele não batia nela. Mas ele transava sem perguntar se ela queria ou não. É horrível. Sem conversa prévia. Entende? Quer dizer, isso é uma violência, né? Porque os dois... Só que sexual, né? A coisa não era bendita, né? Era tudo muito maldito. Nesse sentido, né? Do mal falado, do mal expressado. Era tudo muito maldito. E as mulheres eram subjugadas. Né? Exatamente. E aí os casamentos duravam infinitamente infelizes. Infinitamente infelizes. Não, e a gente pode trazer isso para a realidade de hoje, porque eu escuto muitos relatos também de amigas minhas. Pô, já tive relato da amiga minha falar que transava chorando, porque não queria, não sentia mais prazer.
E mesmo assim achava que deveria, porque estava namorando, não sabia por que não estava sentindo prazer, não alinhava também essas questões, mas também o cara não percebia, isso que eu fico pensando, será que a pessoa não percebe que a outra mulher não tá gostando? Não, mas aí também tem essa história, né? Você esperar que o outro perceba é uma maluquice. Exato. Também tem. Pelo amor de Deus, aí eu volto com a paciente. Adriana, eu vim 6 horas de cara feia com meu marido, e de Minas pra cá, pro Rio. E eu falei, mas por que da cara feia? Porque ele sempre para no mesmo restaurante. Eu falei, hã? E eu queria parar em outro restaurante. Eu falei, mas você não disse? Não, eu esperei que ele entendesse isso. Não, gente, vamos parar com essa coisa. Ninguém lê pensamento. E cada um tem um histórico, tem uma perspectiva diferente, tem uma personalidade, então não tem como muitas vezes perceber. Falar, bem dizer, contornar, qual é a dor, o que está acontecendo, olha aqui, eu penso isso, eu sinto isso. Ah, mas eu tenho medo de perder o outro, mas ele não é seu, ela não é sua. Isso eu sempre falo, ele está com você, aproveita o presente, o futuro a gente não sabe, as pessoas mudam, você pode mudar o seu sentimento, ele pode mudar, e tá tudo bem, as pessoas mudam, então tem que aproveitar o hoje, não tratar o outro como propriedade, né? A violência patrimonial também, né, que você estava falando, então a gente está falando dessa coisa da violência sexual, né? E tem muitas vezes que o cara fala tem obrigação e a mulher também acha, porque vem reproduzindo um discurso familiar, né? Que a teoria falocêntrica, ou seja, o falo no centro da mesa, né? O pau que importa. Então, às vezes a pessoa vem com essa ideia, né? Você tem que agradar o seu marido. Se você não transar com ele, ele vai transar com outra. Gente, mas ele pode transar com outra, você transando com ele ou não. Isso não é a questão. Exatamente. Né? Mas existe uma cultura, né? E os caras usam dessa cultura para manipular as mulheres para fazerem as vontades deles, seja sexual. Também, mas as mulheres precisam, né? Estarem atentas, ouvirem o que a gente tem para dizer. Sim. Outra violência patrimonial. Eu sei cuidar patrimonial, né? Eu sei cuidar do seu dinheiro. Conta conjunta, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cada um com o seu dinheiro, com o seu projeto. Ah, nós vamos viajar, vamos guardar dinheiro. Você guarda na sua, eu guardo na minha, a gente depois junta essa grana e faz o quê? Óbvio que pode ter projeto junto, pode ter projeto junto. Agora, conta conjunta, não. Sim. A questão da individualidade, né? Precisa ter individualidade em todos os setores da sua vida. Gente, para você ter um bom romance, você precisa ter 2 pessoas. 2. Essa história de 2 fazer 1 nunca funcionou. Porque sai pedaço de gente para tudo quanto é lado. A gente anula, a gente perde a identidade. É uma infelicidade, né? Já vem a infelicidade. Então, as questões, as violências, elas às vezes parecem sutis, né? Elas começam bem aos poucos, né? Bem devagar e vão crescendo. E aí, olha isso, o que acontece, Larissa? A pessoa fica com medo porque acha que nunca ninguém vai me amar como ele me amou. E às vezes os homens dizem isso. Nunca mais você vai arrumar alguém como eu te amei. Mas a ideia é essa. Exatamente. E tem que encapsular, né, essa autoestima. Porque, meu Deus, ninguém vai ser melhor do que eu. Ninguém vai te amar como eu te amei. Mas a ideia é essa mesmo, que ninguém me ame como você, né? E ame de forma diferente, melhor, saudável. Eu falei, eu já casei muito, enfim, né? São muitos anos de relacionamentos amorosos. Ainda bem, todos bem intensos, né? E bem vividos. E geralmente quando a pessoa dizia isso para mim, que eu já ouvi isso também muitas vezes, eu dizia, mas menino, é isso mesmo que eu desejo, que ninguém me ame como você me amou. A proposta, inclusive, é essa. Que seja de forma saudável. Não é? Então mas a gente precisa estar ligado, precisa ter coragem para existir. Aristóteles dizia isso, né? 300 anos antes de Cristo. Ele dizia, para você ser feliz, você precisa de movimento. Então, se você está num relacionamento disfuncional, por favor, tenha coragem. Tenha coragem. Não seja refém. Porque às vezes o cara é abusivo. Assim. Aí ele te xinga. Por exemplo, um xingamento muito comum, sua vagabunda. Aí no dia seguinte ele finge que nada aconteceu. Nada aconteceu. Te chama para almoçar.
Nossa, que E loucura. ainda diz, não, imagina, mas se eu disse que você é vagabunda, foi porque você me provocou. Ainda bota a culpa nela. Olha, isso é tão comum, Larissa. Que loucura. Tão né? comum o cara atribuir à mulher, né, o fato da violência. Ele atribui. Então, você é doida, eu não disse. Vamos jantar, vamos resolver essa história porque eu te amo. Ou seja, como fato, como se o fato do sujeito te amar desse liberdade para ele te xingar. Eu, particularmente, prefiro que alguém me odeie, mas não me xingue. Adriana, você prefere que alguém te odeie e não te xingue ou que te ame e te xingue? Menina, eu quero a pessoa que me dá que me odeia, por favor. Fala que ama, mas não respeita, não faz o mínimo, né? Exatamente. Questão do mínimo. Então são essas esquisitices e muitas vezes as pessoas ficam refém desse amor Sim. estranho. Ah, não, ele me xinga, mas ele me ama. Ah, ele me xinga, mas pelo menos não me bate, gente, pelo amor de Deus. Pelo menos. É. Você concorda com isso? Que tem muita história dessa por Tem, aí? existe muito. E eu acho que falta também posicionamento também, assim, das mulheres pra saírem disso. Muitas, né, acho que por conta de histórico, dependência emocional, não conseguem sair. Mas tem uma coisa que eu sempre escuto e eu concordo muito, porque ninguém faz o que você não permite. Pois Se é. você se posiciona desde o início e sai dessa relação, você se poupa tempo de vida. Mas acontece que tem o seguinte. Existem os problemas psicológicos, né? Os esquemas que são criados lá na infância. A por terapia de exemplo, esquema, né? Exatamente. De privação emocional. Pessoas que não tiveram afeto nenhum na infância, da parentalidade, principalmente do pai. Aqui a gente está focando mais no feminino, porque quando a gente fala de violência, né? Geralmente é mais contra a mulher. Raramente, são os casos raros que existem, mas a gente está focando aqui na violência, né, contra a mulher. Sim. Perdi aqui agora que eu ia falar um negócio. O gancho, perdeu o gancho. Ah, não, do esquema. Pois é. Isso, Por que terapia. não é tão fácil? Não é tão fácil identificar. Porque às vezes a pessoa já tem um esquema de privação emocional, foi privada na infância, não teve ninguém que a amasse. Aí vem aquele sujeito que oferece uma migalha de amor e ela, por conta dessa migalha, por nunca ter sido amada, aceita e agradece. E permanece numa relação disfuncional. Entendeu? O relacionamento amoroso tem que ser bom. É por isso que também não dá pra julgar, porque cada um tem um histórico de vida diferente, né? Às vezes você conseguiu porque você tem um acolhimento de família, de amigos. Por isso que eu sempre falo, gente, não culpabiliza a vítima. A gente tem que fazer uma rede de apoio, porque quanto mais a gente se afastar dessa vítima, mais ela não vai conseguir sair dessa relação tóxica. Exatamente. E é muito difícil. Por isso que o processo terapêutico, você estava falando aí, você já fez terapia, sua mãe é psicóloga, né, querida? Eu faço ainda. Você faz? Pois é. Então, é muito importante, porque a psicoterapia é um processo de autoconhecimento e quando você se conhece, você fica íntegro, ou seja, você é inteiro. Então, quando você se juntar com alguém, é para somar. Exatamente. Você para somar, são duas pessoas inteiras fazendo projetos. E não para dividir isso, sabe? Assim, não é para dividir, o que é meu é seu. Para com isso, gente. O que é meu é seu. Não, olha aqui, isso aqui é meu, isso aqui é seu. E a gente vive aqui junto nessa parada. Entende? Exatamente. Né? De dois fazer um, esquece. É impossível. Vai ficar faltando pedaço de gente dos dois lados, entendeu? As pessoas precisam respeitar a individualidade de si mesma e do outro. E eu fico pensando, tem relacionamento que você constrói algo, você soma, você fica mais confiante. E tem relacionamentos que você se destrói, você perde sua confiança, perde sua autoestima, você perde sua identidade, que eu acho que é o mais importante que a gente tem hoje. Eu tava falando esses dias com a minha terapeuta e de retrospectiva do ano, né? E eu falei, cara, esse ano foi de fortalecimento da minha identidade. Eu acho que foi um ano, assim, primordial. Porque quando você fortalece a sua identidade, você define o que você não quer pra sua vida. E não é assim, vou fazer listinha do que eu quero. Não, você define o que você não quer. Porque, assim, personalidade, jeito, gosto, você ajusta, são coisas ajustáveis. Agora, caráter, ele falar, sei lá, às vezes até a opinião política interfere no jeito da pessoa. Então, assim, hoje eu sei o que eu não quero pra minha vida e eu tenho certeza do que eu sou.
nível de se alguém falar, eu sou a pistoleira, eu não vou me ofender porque eu sei quem eu sou. Entendeu? Então, quando a gente consegue ter essa percepção, essa certeza da nossa identidade... É muito legal, né? Eu estava até ouvindo o Karnal falar sobre isso, né? Quando a gente sabe, o outro pode te ofender que você não leva para casa. Mas, portanto, preste atenção. Se o cara que tá contigo começa a te ofender, te chamando de pistoleira... Pô, não, ele não merece estar contigo. Então não tem como. Não é, mas não vai perdoar, sabe? Porque eu sou especialista em perdão. Eu escrevi um livro sobre o assunto. Mas o que significa? Perdoar não é conviver. Esquecer, você pode perdoar, não é esquecer, e também não precisa reconciliar. Então você pode perdoar alguém sem conviver com essa pessoa, sem problema nenhum. Então, ficar atento a esses sinais. Porque você fala, não, ele me xinga, mas eu nem ligo. Como assim você não liga? Não, Porque ele vai começar a te bater daqui a pouco, entendeu? É o passo 2, Mas eu falei mais em relação à mágoa. De você não guardar mágoa e você saber da sua identidade. Você não se reconhecer naquilo que a pessoa fala sobre você, entende? Porque aí você vai destruir sua autoestima, sua segurança. Você tem que se posicionar e entender as pessoas que você quer do seu lado. Porque uma pessoa que te deteriora, que fala mal de você, não tem que estar do seu lado. Mas você entender que aquilo não vai te afetar, porque você não é aquilo. Pois é. Agora, isso, volto a dizer, né, que a gente não pode minimizar isso. Sim. Porque senão as pessoas começam a conviver, não. E aí volto a dizer, né, Lari? Não, mas ele me xinga, mas não me bate. Não, ele me xinga pouco, ele chamou de pistoleira e não de vagabunda. Se fosse vagabunda, eu ia... Não, gente, pelo amor de Deus, não dá pra tolerar alguém que fica do seu lado te xingando. Ele grita comigo, ele me xinga, mas assim, ele não me trai. Ele não me trai. Gente, não era melhor que ele traísse? Na boa. Melhor. Não seria melhor que ele transasse com outras pessoas, mas te tratasse bem? Exatamente. Né? Não, ele me trata mais. Um homem, menino fiel. É uma questão social, mais uma vez, né? O social machista. Eu prefiro, quer transar com outras pessoas? Por favor, se você me tratar bem, ok. Você só não pode tirar a minha paz. Entendeu? Exatamente. Então, nesse sentido, às vezes as pessoas trocam a fidelidade, igual aquele programa, tinha um programa, você troca a fidelidade por um tapa na cara? Troco! Gente, pelo amor de Deus. Que loucura, né? E aí, ainda outro conceito, né? O que é ser fiel? Né? O que é trair? Trair é trair um combinado. Então, combine o que é possível. Exatamente. Para o teu relacionamento ser exclusivo, é possível? Então, combine isso. Aí, se o cara não, né? Se ele não fizer o que vocês combinaram, aí sim é uma traição. Ele traiu o combinado. Né? Então, é isso. Porque as pessoas ficam querendo exclusividade, Larissa. Até a solitária na prisão é exclusivo, mas é bom? Óbvio que não. Então você vai escolher exclusividade? Sem poder pegar um banho de sol na vida? Né? Pensa nisso. Loucura. E muita gente discute até onde vai, né, a fidelidade. Muita gente fala que a infidelidade está no pensamento. Aí volta o que você falou. Não tem como a gente controlar os nossos desejos inconscientes, a gente sentir desejo por outra pessoa. Você pode sentir, você vai sentir, só que até o momento de você executar ou não aquele desejo, aí é que tá a questão do consenso do relacionamento monogâmico, né? Você respeitar o outro e o consenso. Exatamente. Eu sou monogâmica, parece que eu falo assim, né? Aí a Adriana é poligâmica. Não, eu sou monogâmica. Sim. É um de cada vez. Sempre, porque dá muito trabalho. Também dá um mesmo. trabalho, né? Tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Não, então, o que acontece? A gente tem que... Esse é o combinado, né? E agora, rever essa mentalidade. Porque a gente vê mulheres que dizem assim, não pode olhar, bota a cara do cara como se... Olha a frustração. Aí ela quer morrer quando ela pega uma traição. Ela quer morrer, ela quer matar. Ela vai bater na pessoa. Né? Vou matar aquela desgraçada. A desgraçada nem tinha compromisso com ela. Quem tinha compromisso com ela era o marido dela, o namorado dela. Ela vai matar a desgraçada. Que, enfim, só estava ali. Exatamente, não tem isso. Não é uma maluquice, gente, na boa.
Na boa, terapia na veia. Tem que ter, gente. E quem acha que não precisa é que mais precisa. Eu sempre falo isso. Você acha que não precisa? É o que você precisa. É o que mais precisa que não reconheceu ainda. Porque é difícil você abrir as gavetas. Você se desnudar emocionalmente. É muito difícil. Dói, é doloroso. Mas assim, é uma catarse. É libertador. É libertador. Você sabe que a palavra quando a gente fala a palavra, né? Quando a gente desembola o fio do pensamento, que o processo terapêutico é isso, né? Você desembolar o fio do pensamento. E aí você fala e você se escuta, de repente você fala, putz, cara. Eu tenho uma paciente muito interessante que ela fala, Adriana, eu tô com medo de falar o que eu tô aqui para eu dizer. Eu falei, mas tu já não tá pensando? Mas falar é diferente. E é diferente. Mesmo. Porque aí você fala, e ela falou, não tem como voltar atrás se eu disser isso. Né? E ela tava falando sobre uma insatisfação com um casamento cujo marido é maravilhoso. Mas ela fala, como é que eu posso não gostar do meu marido que é maravilhoso? Entendeu? Então ela estava com medo de dizer. Ela já estava pensando isso há um tempo. Mas ela estava com medo de dizer isso. Você consolida a ideia quando você diz, né? E aí, mas isso também não significa que a ideia nunca mais você troque de ideia. Cara, você pode trocar. Não, agora eu decidi que não. Agora eu tô achando meu marido ótimo. Pode. Essa é a liberdade que a terapia dá. Aí as pessoas falam assim, mas vou tomar um café com a amiga, que é uma terapia. Não é, gente, não é. Outra coisa, outra parada. Porque às vezes a amiga é doida beça, ainda te dá conselho ruim. E julga também. Julga. E pode contar o que você disse para outras pessoas. Pode fazer... É um saco. A terapia é um lugar só seu, lugar de intimidade, que você pode dizer para o seu terapeuta teu pior pensamento, a tua pior maluquice. Você pode falar da sua pior versão, que você acha que é pior, porque às vezes não é nem nada, né? O pessoal acha que é terrível, mas não é nem nada demais, não é isso? Sim. É um lugar de desconstrução, né? Desconstrução e reconstrução, é o tempo inteiro isso, não é? É maravilhoso. Adoro conversar com quem faz terapia. Inclusive, é pré-requisito. Você quer ficar comigo? Faz terapia? Não, então não vou ficar. Não, mas é muito louco o quanto eu evoluí. Tem 2 anos e meio. Em 2 anos e meio, parece que eu evoluí 5 anos. É uma loucura, assim. Eu descobri coisas que eu acho que eu nunca descobriria se eu não tivesse na terapia. Então, assim, é algo necessário pro seu crescimento. E quem tem inteligência emocional tá à frente de muita gente. Sim. Tem como, é comprovado, né? A Luísa do Magazine Luiza disse isso. Eu adoro essa mulher, né? Adoro essa mulher, poderosíssima. Ela disse assim... Império, né? As pessoas são contratadas, geralmente, por questões técnicas, né? Porque, sabe, isso, e são demitidas por questões emocionais. Ou seja, se você não tiver uma inteligência emocional assim bacana, falha. Não, isso em tudo, até no trabalho, assim, eu aprendi a ter muita calma. Eu sempre fui muito hiperativa, muito agitada, ficava nervosa com tudo. Aí, com a terapia, eu comecei a tentar administrar tudo, eu acho que, não sei, eu tô com medo de ser demitida. Aí começava a procurar emprego, começava a administrar o que eu deveria fazer, via o que eu tinha que melhorar, qual a função que eu tinha que ter. Então, assim, você começa a racionalizar. Eu acho que o ponto é racionalizar o que você tem que fazer pra poder sair daquela crise, né? Emocional, existencial. Então, eu acho que é isso, é tentar entender mesmo, falar com você mesma. Isso me ajuda. Às vezes eu tô em crise, eu começo a falar comigo mesma, começo a espantar esses sentimentos ruins. Sinal de cura. Olha aí o equívoco, tá vendo? Quando as pessoas dizem, tá falando, tá maluca, tá falando sozinho? Não, tá saudável, tá falando sozinho. Porque falar sozinho é ótimo também. Quando você conversa com o espelho, né, Larissa? Tipo, Larissa, pô, tá de parabéns, você fez isso bacana. Não é? Não é legal? Você fala sozinha? Direto. Menina, que maravilha! É isso. Falem sozinhos. É terapêutico. Né? E aí depois leva pra terapia. Depois fala, olha, tive uma conversa comigo e aí eu tô achando, a gente chegou à conclusão. Você elabora melhor suas ideias, né? É maravilhoso, é maravilhoso. E voltando pro ciclo pra relacionamento abusivo, quais são, assim, se você puder colocar em tópicos, assim, passos, quais são os tópicos de um ciclo de abuso? O que começa? Qual é o primeiro passo, o segundo, o terceiro? O último, infelizmente, é a morte, assassinato, uma coisa... Pois é, varia um pouco, mas tem um arcabouço parecido, né? Começa com você, o amor da minha vida. Começa com sem você, eu não vivo.
Só um OBS também de um relato pessoal, que eu escutei isso no relacionamento. Você é primeiro na minha vida, você tá no topo, você é tudo que eu tenho. Aí, foi legal porque me assustou, eu não achei maravilhoso, nossa, que maravilha. Falei, não faz isso. Não faz isso, porque eu vou te frustrar, eu vou te decepcionar. Porque as pessoas fazem isso, eu não quero segurar o mundo pra você. Você tem o seu, eu tenho o meu, você tem que colocar outras áreas da sua vida no topo, não só eu. Você tem que saber dividir. E eu sempre falo, é muito sobrecarga eu administrar essa posição na sua vida. Isso, Larissa. O primeiro passo é esse aí. Passos para um relacionamento abusivo. Sem você eu não vivo, primeira coisa, né? Você é o amor da minha vida, como você é tudo para mim. Eu vivo para você. Que cansaço. Preguiça. Que preguiça. A pessoa não tem nada de bom na vida. Pelo amor de Deus, vai desenvolver a tua história, vai viver a tua vida, para eu poder admirar você, inclusive, né? É isso. Não é? Para eu poder te admirar. Então, o primeiro passo começa por aí. Segundo passo, né? Segundo processo, em geral, te isolar das pessoas, seu ciclo de amizade, né? Aí começa, não, esse amigo não pode, aquele não pode. Quem é ele para poder selecionar as amizades? Né? Mas tem, esse não pode, aquele não pode, esse não deve, esse eu não gosto, tem um riso torto, esse aqui, pronto. Ninguém presta. Ninguém presta. E aí depois, né, te isola da família. A mãe não presta, o irmão não presta, não sei o que, não presta, não vou lá, não é verdade? Começa por aí. Que é mais fácil você ser manipulada longe das pessoas que você gosta. Exatamente. E aí vem, então essa questão amorosa, né? Ele te fisgou, ninguém vai me amar como ele, porque ele faz você acreditar, né? Que ele é o último, a bolacha do pacote, ninguém vai me amar como ele me amou. Ai, meu Deus, ele é exclusividade minha. Já falei que até a solitária na cadeia exclusiva não é bom. Pensa nisso. Pensa nisso, né? Então, aí ele começa, começa com os gritos pequenos gritos. Eu já não falei pra você que... Cara, fica atento. É sutil. Começa nas sutilezas, né? Começa assim. Ninguém começa com um soco na cara. Exato. Né? Exato. E as pessoas falam muito, tira essa roupa, tira esse batom vermelho. Isso já é escrachado. Mas o começo é na sutileza. E aí que a gente tem que perceber para pular fora. Já vai evitar muito sofrimento nesse processo. Porque depois começam aí a coisa vai crescendo, né? Vem filhos. Aí não pode separar, porque tem que criar aquela criança junto. Porque separar... ruim com ele, pior sem ele, né? Ainda tem essa história que fica esse fantasma, essa crença fantasmagórica, né? Que fica na nossa cabeça, dos ancestrais. E aí tem que criar o filho e vive aquele inferno e começa o pega pra capar. Casamento é igual submarino, foi feito para afundar, até boia. Entende? Porque aí vai casar... vai ter aquele cotidiano enjoado. Dia, nossa. Todo Sabia dia que eu já pensei? Ela faz tudo sempre. Igual aproveitar que a gente tá num estudo. Aquela rotina, já canta. Aquela rotina de fazer a mesma coisa, acordar e dormir com ele. Eu falo pra minha mãe, ela fica danada da vida comigo. Porque eu falo, cara, eu acho que um casamento que pra mim daria certo é morar em casas separadas. Eu acho que funciona muito pra mim isso, sabe? Eu tô nesse momento, meu marido. Que eu preciso de espaço. Imagina, tipo, quem me conhece, né, pessoalmente, sabe que eu não tenho muita privacidade em casa. Então, assim, quando eu for casar, ou até antes que eu vou morar sozinha, eu vou querer muito ter meu espaço que eu não tive a vida toda, sabe? E eu acho que é histórico de vida. Tem gente que prefere morar com alguém, ter aquela companhia, porque, enfim, nunca teve, foi muito sozinha, eu não. Então, assim... Agora, você veja bem, então, vamos lá. E tá certíssima. Passos para acabar a paixão, né? Você tem que dormir e acordar com o cara. Mal sabe o que aconteceu durante a noite que você estava dormindo, né? O que aconteceu ali. E acorda toda descabelada. O cara também, às vezes com de bafo. mau humor, com bafo. E de mau humor, né? De sabe? E tem que aturar a dor e a delícia de ser quem o outro é. E a sua dor e a delícia de combinar com o que ele é. Gente... vai dar errado. Vai chegar uma hora que vai dar errado. O que é legal? Que a gente tem o nosso espaço, né?
para poder respirar, assistir o filme que a gente gosta, que o outro não precisa. Que tem coisa mais irritante do que uma pessoa fala, vamos assistir o filme? Vamos, então vamos escolher. A gente passa meia hora escolhendo o filme. Aí você gosta e não gosta. Não gosta, aí quando você coloca, finalmente entra no consenso, você olha pro lado, o cara tá dormindo. Motivo de discussão já, não é não? De quebrar o pau. Já começa, mas porque eu fiquei meia hora, quando você vai... Enfim, então esse cotidiano é muito enjoado. Não é enjoado? Não tem aquela novidade, você já tá lá com a pessoa, não tem aquela delícia de você sair de casa, encontrar a pessoa, depois no dia seguinte. Isso, a minha paciente falou, tá nesse momento, né? Ela falou, eu amo meu marido, mas não tenho mais atenção por ele, né? Então, o que eu faço com isso? Eu falo, olha, você pode continuar amando seu marido. Aliás, é melhor que você pare até antes de começar a odiar. Porque o amor e o tesão são coisas diferentes, né? Não é porque você ama que você vai sentir tesão. Com certeza. Porque o amor sem o tesão é amizade. Claro. Pois é, a gente ama com quem a gente não transa e transa às vezes quem a gente não ama, né? Exatamente. Não tem... Exatamente. Assim então são coisas totalmente... Só que as pessoas... Aí às vezes as pessoas falam assim, eu não... Como é que é? Eu não faço sexo, eu faço amor. Gente, mentira. Mentira. Amor é outra coisa. Amor é o que a gente está fazendo aqui, sabia? Porque amor é atenção. A neurociência, ela tem feito coisas maravilhosas, né? Em relação a sentimento, pensamento. Então a neurociência tá ajudando a gente a entender um monte de coisa. E uma delas é o amor. E o que a neurociência descobriu? Preste atenção. Que quando a gente está aqui, por exemplo, nessa conversa super agradável, não sei se para você, para mim, tá com certeza, tá amando. Dando atenção uma para outra, a gente está produzindo um neuropeptídeo chamado ocitocina, que é responsável pelo vínculo. Então, nessa conversa aqui, a gente está fazendo amor. Amor é isso. É troca. É quando um dá atenção para o outro, essa atenção de qualidade. Quando tem fala e escuta. Exatamente. Não, e eu percebo muito assim no dia a dia que muita gente fala muito e escuta pouco o outro, sabe? Não tem aquela troca, aquela reciprocidade de atenção. E com a terapia eu consigo analisar melhor. Que às vezes eu escuto tanto a pessoa, dou atenção na hora que eu vou falar, a pessoa faz outra coisa, a pessoa sai, a pessoa quer que eu resuma. Falei, eu escutei por 3 horas, você não vai me escutar por 20 minutos? Sabe? Aí você começa a entender o que é troca efetivamente, sabe? O que é reciprocidade na relação. É isso. Eu sempre digo, quer saber se o outro te ama? Quer saber? Percebe se ele te dá atenção de qualidade. Porque se não te dá atenção de qualidade, não tem amor. Porque não tem produção de ocitocina. Para produzir ocitocina, você precisa dar atenção ao outro e o outro estar te dando atenção também. Essa sincronicidade, sabe? Tem que ter essa sincronia. Agora, olha a nossa sorte. Olha a nossa sorte. A gente pode amar um monte de gente por aí. Sim. Sem fazer sexo. Nós duas, por exemplo, não vamos transar de jeito nenhum. Nós vamos conversar, fazer amor. E quando eu sair daqui, eu posso fazer amor com 1.222 pessoas. Sim. Então eu sempre falo isso, sejam promíscuos no amor. Sejam promíscuos, deem atenção aos outros. Quando você estiver com o outro. Depois você vai embora, você não vai dar mais atenção para ele. E a vida tá tão corrida que eu acho que as pessoas perderam um pouco isso. Tipo, não vai dar pra conversar agora. E teve uma vez um relato até de um amigo meu que eu achei bem interessante. Ele mora com 2 amigas. E aí ele tava chateado, falando pra terapeuta, cara, eu perdi meu dia ontem. Eu fiquei conversando, não consegui trabalhar, não consegui estudar depois. Fiquei conversando o dia inteiro, resenhando. Aí a terapeuta, você ganhou o seu dia. Você teve trocas efetivas com quem você gosta. Então, assim, é troca de conhecimento, é troca de sentimento, troca de históricos de vida. Isso é enriquecedor para a sua formação como ser humano mesmo. Então, depois que eu escutei isso, eu falei, caramba. Porque por eu ser muito comunicativa, eu gostava de trocas, assim. Quando eu saio, eu gosto de fazer novas amizades. Sem intenção nenhuma, é realmente de trocar mesmo, de conhecer a história da outra pessoa. Tem tesão nisso. E às vezes eu pensava, será que eu tô perdendo meu tempo, tô conversando muito, em vez de, sei lá, ir embora mais cedo? Então eu ficava pensando, me questionando. E não, essa sou eu gosto dessa troca, eu gosto de me enriquecer com a vida do outro, né, com a história do outro.
Pois é, é esse equívoco, né? São vários equívocos. Eu costumo dizer, eu sou uma faxineira de conceito, porque eu fico tentando faxinar, né, esses equívocos para as pessoas poderem viver melhor, florescer, florescimento. Outra da paciente, está começando um relacionamento novo, e ela falou, ela já tinha me falado, quando conheceu o cara, que ele falou, eu não gosto muito de trocar mensagens, não espere isso de mim. Você sabe que na semana seguinte ela veio para consulta, ela falou assim, Drana, eu mandei... Eu tô falando de uma pessoa madura, viu? Não tô falando de um adolescente de 15, eu tô falando de uma mulher de 36. Adriana, hoje é segunda-feira, ele me mandou uma mensagem de manhã, eles tinham se visto, sei lá, no sexta, mandou só a mensagem de manhã, com 3 palavras. Você acha que ele tá interessado em mim? Eu falei, tu tá de brincadeira. Porque isso não é o parâmetro. Não é o parâmetro. Quantas mensagens você manda para o sujeito que você está falando? Porque isso pode ser sinal de dependência emocional e não de amor. Amor é qualidade no que se diz. É muito melhor você ter um tempo de qualidade ao vivo do que no WhatsApp, sabe? Eu prefiro. Muito melhor do que a pessoa me dar atenção no WhatsApp e ao vivo nem falar direito comigo. Eu acho que o mais importante é lá, o cara a cara, sair junto. Porque essa coisa do escrever muito no WhatsApp depende do tempo disponível que o sujeito tem. Eu não tenho nem tempo. Eu olho e falo... Pra mim tudo tem que ser prático, tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, porque senão... A gente perde um tempo que pode ser um tempo de você gastando com coisas de qualidade. Então, em vez de ficar ali, trocando mensagens no WhatsApp, sei lá, faz uma chamada de vídeo de 2 minutos. Exatamente. Né? Ou então conversa melhor, com mais profundidade, pessoalmente, que eu acho que é o mais legal, né? As pessoas trocam muito o real pelo digital. Hoje em dia. A gente tá falando de relacionamento abusivo, aí a gente volta para falar de relacionamento, porque às vezes uma coisa pequena é abusivo. Por exemplo, você querer que o outro seja o que ele não é abusivo. Exatamente. É abusivo. Você querer que a pessoa é simpática, por exemplo, você é super comunicativa, simpática. Tu imagina se você encontra um namorado que ele diz assim, Larissa, para de rir, para as pessoas estão rindo demais. Porque tem coisa assim. Eu já tive Mentira. De falar que eu tava falando com muita gente, rindo muito. Não, eu também. Parecia que eu tava dando mole pros caras. Aí eu falei na época, porque não tem muito tempo, eu tava fazendo terapia já e eu consegui me posicionar. Eu falei, olha, isso é minha personalidade, é minha essência, isso eu não vou mudar. Se você me conheceu desse jeito, se você não tá gostando mais, a gente termina. A gente pode mudar gosto. Tipo assim, eu quero ir num restaurante de massa e ele quer ir no japa, tudo bem, eu vou no japa. Pra ceder e te agradar. Agora, personalidade não é algo negociável. Não é negociável. Não é. E assim, se ele gostou de mim dessa forma, pronto. Esse pedido de exclusividade, né? Só ria pra mim, hein, Larissa? Só comigo que você pode ser simpática com mais ninguém. Cara, tenha paciência, né? Agora, o grande lance é que isso é abusivo e as pessoas acham que é sinal de amor. Olha que fofo, ele só quer que eu seja pra ele. Olha como ele se importa. Se importa nada. Romantismo. Isso é um egocentrismo, Ele se importa com ele é um inseguro. Até porque ciúme... Não, gente, outra coisa importante. Ele tem ciúme de mim, ele me ama. Nossa. Ele tem ciúme de você, ele não se ama. Ele é inseguro. Ele é inseguro. Você sabia que já me cobraram ciúmes? Não, você não gosta de mim, você não sente ciúmes, não é possível. Falei, eu confio em você, tenho segurança em mim. Pronto. Basta. Já basta. Mas tá vendo que coisa equivocada? Como é que começa uma relação abusiva? E aí as mulheres são abusivas. Só que elas são menos agressivas. Sim. Elas são abusivas, por exemplo, quando dizem isso. Mas Rio, você tá falando com a sua colega de trabalho, gente, como é que não vai falar? Aí pede pra ser enganada, né? Exatamente. Olha, você não pode olhar pra ninguém, tá bem? Não pode olhar pra ninguém. E aí o cara fala, tá bem, pronto. Claro que ele sai na rua, a primeira coisa que ele faz. Olhar. Porque é natural olhar. Exato. Porque todo mundo olha. Não, e às vezes essa proibição instiga mais do cara fazer isso. É uma hipocrisia, é uma grande hipocrisia. Ou o meu marido só tem olhos pra mim, gente. Vamos parar. Nem você tem, né, no caso. Pô, vamos combinar. Vamos combinar. Ele pode até gostar de estar comigo por enquanto, né? Eu gostar de estar com ele por enquanto. Que seja eterno.
Enquanto dure. Pronto. Seja eterno e intenso. É viver um dia após o outro, é o presente, gente. Ele está com você, não é seu. Deus me livre. Vice-versa. Deus me livre de ter alguém. Esse B.O. Não é? Exatamente. Não. Vamos para as perguntas, só para finalizar? Vamos. Eu coloquei algumas perguntas, passa muito rápido. Muito rápido. Gente, já deve. Exatamente. Coloquei algumas perguntas no meu Instagram para alguns amigos e seguidores falarem sobre essa pauta. Então eu vou escolher duas, porque tem bastante, a gente não tem tempo. Deixa eu ver. Por que a mulher independente é vítima de um relacionamento abusivo? Porque ela pode ser independente financeiramente e não ser autônoma emocionalmente. Então, de que independência é essa, né? Porque, e aí eu falo, como as questões infantis, elas contam nessa hora. Sim. Né? E se a pessoa não faz terapia, o quanto isso conta? Achar que aquele cara é a última bolacha do pacote. Né? Aí fica ali agarrada naquela coisa do sujeito que não dá atenção, não telefona, sai com outras pessoas sem comunicar, porque sair com outras pessoas é óbvio, tem que sair com outras pessoas. Sim. Mas é dar um toque, não me espera não, que hoje eu não venho, vou dormir. Né? Pô, mínimo, que aí te dá a chance de fazer também outras coisas, sair com as amigas, fazer o que você quiser, sair com outro cara, inclusive, né? Exatamente. Se for o caso. E, enfim, então é isso. Então, às vezes, a pessoa é independente financeiramente, mas não tem autonomia afetiva, não aprendeu a se amar direito. Né? Então... E eu acho que todo mundo tá suscetível um pouco ao relacionamento abusivo, sabe? Mesmo quem tem informação, quem é independente financeira. Eu já tive relacionamentos abusivos, eu pesquisando o assunto. Eu fico assim, quem nunca? Acho que todo mundo já teve. Todo mundo, eu já tive, né? E aí você fica, como eu me livro disso? Como é que eu me livro? O meu primeiro... Porque é difícil, viu, se livrar do sujeito, do cabra. É difícil. Que você se culpa, você acha que você tá maluca muitas vezes. E eu vou dar um relato do meu primeiro relacionamento abusivo. Eu era bem novinha, devia ter 17, 18 anos. Foi muito louco, assim, eu não tinha a mesma estrutura emocional que eu tenho hoje, não tinha a mesma maturidade. Então, assim, o que aconteceu brevemente? Eu namorei com ele durante 1 ano. Eu descobri uma traição pegando o celular dele, porque a mulher sente, né, quando ela é traída. Você vê alguns sinais, algumas desconfianças. Você vê, cara. Aí eu peguei o celular, eu vi a traição. E aí eu falei, olha, eu tô vendo que você falou que ia comer a menina, umas coisas bem chulas, sabe? Aí eu não sei o que aconteceu naquela conversa, que a gente teve aquela discussão. No final da discussão eu estava pedindo desculpa pela traição dele. Mas é o nível te perdoo por fazeres mil perguntas que em vida que andam juntas. Pedindo desculpa porque mexeu no celular. Cara, olha, é uma loucura isso, porque eles fazem São isso. doutorados em manipulação. Em manipulação, eles distorcem. Então, eles são abusivos e depois dizem aquilo que a gente começou a falar ali no início, né? Dizem que a responsável, né, foi você, Sempre. Porque se não fosse você, é igual o estuprador. Ele violenta a vítima e diz, não, mas ela estava de saia curta. E há quem defenda. Exato. Isso que é triste. E há quem defenda. Isso que é triste. Não é? Não tem isso? Então, é isso tudo que a gente tem que pensar. Não tem que pensar? Tem que refletir? E parar de culpa cristã por não poder deixar o marmanjo sozinho? Como é que eu vou abandonar, gente? O que vai ser da vida dele? Né? Ele é um bebê. Um bebê. Ontem a minha paciente, né, falando, mas é muito normal, de novo, teoria falocêntrica. Porque nas famílias, quando tem um macho e 2 irmãs, por exemplo, o machinho é privilegiado. As irmãs lavam o banheiro, fazem a comida e lavam a louça, lá porque lá em casa. O bebê não pode, porque é a teoria falocêntrica, né? Quem tem pau, tem bebê, tudo. Exatamente. Não tem mão. Exatamente. Então é um problema. E isso tem a ver com o inconsciente coletivo, e a gente tem que, né, discutir muito isso. Então, não se sinta culpada, né? Deixa o marmanjo se virar. E até você contribui para a humanidade, que talvez ele melhore, refletindo, não sendo, né, de novo, reforçado no seu comportamento disfuncional. Exatamente. Agora, uma pergunta que até essa eu tenho dúvida para fechar. Existe relacionamento 100% saudável? Não, porque são 2 pessoas imperfeitas
imperfeitas, tentando fazer aquilo dar Dá certo, né? Eu já falei lá, que é igual submarino, foi feito para afundar. Mas boia, durante o tempo que está boiando, a gente tenta crescer, né? Aí você fala assim, pô, vê aí, pensa aí, Larissa, dá uma... Quem é relacionamento perfeito que você conhece? Estou falando de qualquer geração. Qual é o relacionamento perfeito que você conhece? Você conhece algum? Não, só de Aliás, novela. eu quero logo deixar aqui claro, eu estou fazendo uma campanha há muito tempo. Eu estou criando um museu de pessoas perfeitas. Eu não consegui nenhum exemplar. Eu estou há um ano pedindo que só pessoas perfeitas têm relacionamentos perfeitos. Eu estou fazendo avaliação de que ele é paciente meu e mora lá no Canadá. E ele disse que ele é perfeito. Então, estou fazendo mais avaliações. Eu já vi várias falhas. Aí você não vai conseguir concluir isso. Não, menina. Esse projeto, se você vai ficar conhecer, pra sempre. vai ficar para sempre. Então, não existem relacionamentos perfeitos, porque não existem pessoas perfeitas. E um relacionamento é feito de... ajustes, né? Alinhamento, diálogo, Exatamente. Principalmente. Não fujam de DR, gente. DR é necessário em todos os tipos de relacionamento para você alinhar suas expectativas com o outro. Ai, que saco, DR. Faz DR, fala, discute, se expresse. As pessoas têm medo agora de se expressar. Você não pode sentir, se posicione. Não, você é muito afetada. Sou afetada sim, não gostei. Se posicione. Eu acho que tudo é você falar pra pessoa tentar te entender. Eu costumo dizer, nominar seus demônios, né? Fala, olha, porque aí você se conhece, o outro te conhece, já sabe do que você é capaz. Porque a hipocrisia é muito grande. Às vezes as pessoas pensam... Houve um conflito no final de semana passado entre uns amigos. Sério, o conflito foi sério. E aí eu fui a porta-voz. Eu falei, fulano, mas olha, a coisa tá acontecendo assim, tá? Pro grupo, né? Eu falei, deu errado aqui. Aí todo mundo... Não, eu falei, gente, mas tava todo mundo dizendo isso. E agora que eu, né, explicitei a parada, tá todo mundo dizendo, não, deixa disso, não é bem assim. Então, eu sempre tive esse movimento desde que eu era estudante de psicologia, né? Gente, eu sempre fui assim, em qualquer lugar, em qualquer ambiente familiar. Em qualquer ambiente, inclusive familiar. Então, é assim, eu sou a pessoa que fala... E é isso, a gente precisa dizer. Não são as nossas verdades, é dizer o que a gente pensa. Olha, eu penso isso, eu acho aquilo, eu me posiciono dessa forma. E você? O que você acha? Eu acho que é necessário ter esse posicionamento. Você é feita de posicionamentos. Você vai viver em cima do muro o tempo inteiro, é direita ou esquerda, é rosa ou azul, escolhe. Eu acho que é necessário. E quando uma pessoa é bem posicionada, eu admiro, porque é necessário. É isso, é a nossa verdade, é o que a gente acha hoje. Pode mudar amanhã, mas isso é a gente, a nossa personalidade. Eu preciso ver a pessoa ali. A gente vê através dos posicionamentos, das falas. Pois é assim que a gente se conhece, é assim que a gente se ajusta. E viver igual a fábrica de prego, né? Você já viu uma fábrica de prego? Nem eu, mas me contaram que era o seguinte, o cara que trabalhava lá, ele falou o seguinte, que pro prego se afiar é um encostando no outro. Eu adorei a metáfora. E eu uso sempre, apesar de não ter visto fábrica de prego, ter procurado na internet uma fábrica de prego, mas ele disse, eu copiei. Confia na metáfora. Confia na metáfora. Então é assim, ele disse isso, eu achei interessantíssimo, é um encostando no outro para se afiar no outro, né? Eu acho que viver é isso. E para que isso aconteça, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser o mais verdadeiro possível, principalmente com a gente. Principalmente com a gente. E para ser verdadeiro com a gente tem que se conhecer. Exato. Né? Saber quem a gente é. Né? E qual é a sua última dica aí, conselho que você dá para essa geração de mulheres, para pessoas que estão no relacionamento conturbado? Qual é a sua última lição? Pare de buscar o amor no outro, cara. Se ama primeiro. Construa isso, essa relação ótima, né? E curta a delícia de ser quem você é. Perfeito. Muito obrigada, Adriana. Você é maravilhosa. Amei, Larissa, adorei. Também amei. Foi muito bom. gostoso. O nosso papo passou muito rápido. Muito. Fala pro pessoal seguir você nas redes sociais. Olha, vamos lá. Então, se lança. Isso, tem o Instagram, que é @AdrianaSantiago_PSI. E tem o meu canal lá no YouTube, que é Papo Cabeça com a Adriana Santiago. Toda semana tem vídeo novo sobre psicologia, comportamento, emoção, transtorno de personalidade. Tem muita coisa muito lá. conteúdo, maravilha. E tem o programa Papo Cabeça na TV, que é terça-feira na TV Max, canal 25 e 525, TV Max Rio,
que a gente também, eu e Rodrigo Campos, a gente apresenta e fala sobre essas questões emocionais, enfim, tem vários profissionais de saúde, tem profissionais do direito, enfim, é muito legal. Conhecimento necessário. Necessário, aquela história do democratizando o saber, entendeu? Muito obrigada, viu? Um beijo, gente, e até o próximo episódio. Beijo, tchau. Leveza na Mesa Podcast.